Sadhguru, você disse que a nossa situação psicológica pode ser influenciada pelo que comemos. As ciências médicas têm falado sobre como frutas e vegetais promovem o bem-estar psicológico. Existe algum significado para isso? E uma dieta predominantemente à base de frutas é apenas para alguém que faz certos tipos de sadhana? Ou também serve para pessoas em situações regulares, envolvendo trabalho, família ou muita atividade física? Em qualquer máquina ou qualquer tipo de combustível que usamos, a eficácia do combustível está essencialmente na facilidade com que ele queima. A razão pela qual o tipo de gasolina que você usa para automóveis é uma coisa, o que você usa nos tratores é de um jeito, o que você usa num carro de alta velocidade é de outro jeito, o que você usa em um avião é de outro jeito. Essencialmente, é por conta da facilidade com que ela queima. Você já observou nos seus postos de gasolina os níveis de octanagem? 87, 89, 90, 91, 93, 96. Bem, quando andávamos de moto, nós pagávamos 3 vezes mais e comprávamos 100 octanas, porque ao colocar 100 octanas, de repente a moto tem um desempenho que as outras não conseguem. Então, você sabe muito bem, o alimento mais fácil de digerir é a fruta. Digestão significa Jataragni, o fogo da digestão, como é conhecido. Se este fogo tiver que queimar da maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor coisa. Apenas aquelas pessoas que gostam de inércia, isso significa que elas gostam de estar parcialmente mortas. Não pense que é uma piada, muita gente gosta. Muitas pessoas gostam de letargia e inércia, infelizmente. Isso significa que, em algum lugar, a vida não as tocou. Por isso, dormir, intoxicar-se, comer demais e simplesmente ficar deitado dão uma sensação melhor do que estar vívido, ativo e dinâmico em suas vidas. Portanto, apenas para tal pessoa, a fruta pode ser um problema, porque ela a manterá alerta e desperta, ela não o mantém intoxicado, a menos que fermente, é claro. Portanto, tem essa qualidade também, você só tem que esperar. A pessoa pode vir a experimentar uma sensação de alegria extrema e de intoxicação e de um profundo prazer devido a níveis elevados de tomada de consciência também. Mas agora a questão é, posso ser normal e comer frutas? Ou posso comer frutas e ainda ser normal? Você sabe, até Adão começou com uma fruta. Então, quando dizemos fruta, devemos entender, fruta é um aspecto que a própria natureza quis que fosse alimento. Neste sentido, a maioria das frutas que você encontra, digamos uma manga ou uma maçã, sendo o mês de maio, me recuso a falar de maçã, eu vou falar de manga. A semente é a parte importante da manga. A polpa é apenas um atrativo, é uma isca, para que animais e pássaros a busquem por isso e carreguem a semente para algum lugar distante e a deixem cair. Eu acho que para essa pergunta, a resposta mais simples está na sua prática geral da própria vida. Suponha que você esteja doente em um hospital, digamos que você esteja acamado num hospital. Ninguém te traz biryani de frango, não é? Eles trarão frutas, porque até seus amigos e parentes compreendem
que, ok, você tem comido todas aquelas coisas e ficou doente, pelo menos agora coma com bom senso. Essa é a mensagem. Portanto, as frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer coisas maravilhosas ao sistema. É possível se tornar muito vívido e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um tipo de trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando ao ar livre todos os dias, fisicamente, não com uma máquina, mas você está cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada 2 horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você consegue comer apenas um certo volume, mas aquilo é digerido tão rapidamente que a sensação pode ser de estômago vazio. Até que você atinja um certo nível de tomada de consciência em que você seja capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim ter energia. Porque fome significa que a energia está acabando. É como se a sua bateria estivesse acabando, é por isso que você precisa comer. Mas hoje, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando elas sentem um pouquinho de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair disso, você precisa tomar um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim você está bem porque você tem energia. Quando a sua energia começa a diminuir, você come. Portanto, se você fizer uma dieta só com frutas, você precisa dedicar um pouco mais de tempo na hora do almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente. Porque com pouca fruta você se sentirá satisfeito, pois geralmente ela é doce, portanto a pessoa precisa esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro da gente que, digamos que, a sua refeição normal, a refeição cozida, você estava levando 10, 12 minutos para comer. Mesmo que você coma frutas, na hora que chegar nos 10, 12 minutos, o seu corpo diz que você já comeu o suficiente. Por isso, você deve conscientemente comer mais. Porque ele está cronometrando o tempo em você, ele não está levando em conta a quantidade, ele está apenas cronometrando o tempo em você. Quando esses 10, 12 minutos se passam, você se sente cheio. Então é necessário ir além disso e consumir o suficiente. Mas se você está fazendo dieta somente de frutas e é fisicamente muito ativo, é importante que você faça 3 refeições ao dia. E a maioria de vocês provavelmente já está fazendo isso. Então, 3 vezes ao dia, se você estiver dormindo 6 horas ou 8 horas ou o que for, para as horas restantes, de 16 a 18 horas, comer 3 vezes é mais do que suficiente caso você esteja comendo frutas, mas a sensação será de estômago vazio dentro de 2 horas. Então você deve se acostumar a se sustentar com a energia elevada mesmo com o estômago vazio. Esse é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Esse é o momento em que você, enquanto ser humano, funciona melhor. Isto será bom para você. Então, se você quer usar o seu poder cerebral e realizar atividade física também, isso vai funcionar perfeitamente bem. Mas a fruta vinda do mercado atualmente, nós não sabemos o que ela contém. Isso é um pouco problemático, porque eu percebi claramente que os tipos de frutas do campo que nós costumávamos comer quando éramos jovens e as frutas cultivadas nas lavouras hoje que chegam até nós, até mesmo na Índia, quero dizer, aqui é toda uma outra questão, mas mesmo na Índia não são mais as mesmas. Elas são muito maiores, mais redondas e mais bonitas, mas isso é como o Botox. Isto não funciona. Eu posso sentir claramente que não há o mesmo nível de força e vitalidade nelas, simplesmente porque elas são feitas para o mercado e não para o ser humano. Essas frutas são essencialmente feitas para o mercado. Isso não quer dizer que seja um total desperdício, mas elas não têm os mesmos nutrientes que costumavam ter. Então, talvez tenhamos que reforçá-las com alguma quantidade de outro alimento. Nós devemos checar para ver os tipos de frutas às quais você está exposto. E a cada estação existe uma variedade de frutas. É muito incrível que os tipos de frutas
que a Terra produz em um determinado momento seja o mais adequado para o sistema. Existem vários estudos sobre isso, de como, para aquelas temporadas de frio, de calor, de umidade muito alta, o tipo certo de fruta brota da terra. Se você estiver comendo daquela área, mas agora você está comendo as frutas vindas da Nova Zelândia, este é um outro assunto. Se você estiver comendo da terra que está à sua volta, você verá o tipo certo de fruta está chegando até você na estação certa. Essa é a melhor coisa para se comer naquele momento. Acima de tudo, ecologicamente, é uma maneira muito sensata de se comer. Neste momento, estamos lançando uma campanha para que todos se tornem pelo menos 30% frugívoros. Isto é, pelo menos 30% de sua dieta deve virar fruta, porque se 30% de sua alimentação vier das árvores, não de terras aradas e colheitas, ecologicamente isto fará uma grande diferença para o mundo. E se você está tentando mudar de uma alimentação pesada de carne para frutas, talvez você ache que não comeu nada, porque você está acostumado a ser puxado para o chão, comendo alimentos muito pesados. Eu quero que você entenda isso. De qualquer maneira, você será puxado para baixo da terra, essa é a natureza, ok? Mas neste momento, o que é chamado de vida é que nós brotemos como se não fôssemos parte. Que voemos de uma maneira que não pareça que somos feitos de terra. Até o pássaro que voa é feito de terra, mas quando ele levanta voo, ele não se parece com terra. Então toda a vida, quando brota, não deveria se parecer com a terra, mas nós somos terra. Por isso, se quisermos brotar, o combustível que consumimos, o combustível que colocamos neste sistema deve ser aquele que queima rápido e que é facilmente inflamável. O que é facilmente inflamável é o melhor alimento. Em nosso estômago, sem dúvida, fruta é o que queima mais rápido. Então, isso significa menor quantidade de resíduo, menor quantidade de sobrecarga no sistema, menor quantidade de estresse no sistema. Portanto, definitivamente, isso fará uma enorme diferença. Eu conheci uma pessoa que passou cerca de 1008 dias numa só fruta. Esta pessoa escolheu laranja. Apenas laranjas por 1008 dias esta senhora comeu. Ela estava cheia de enfermidades quando começou. Ela era diabética, tinha hipertensão e não sei mais o que. Eles me deram uma lista de problemas que ela tinha. Tireoide, problemas muito graves de tireoide, obesidade. Em 1008 dias, ela parecia 20 anos mais jovem. E cheia de vitalidade, todas as doenças desapareceram totalmente. Estou falando só de uma pessoa. Por favor, não vá somente de laranjas, vai faltar laranja para a gente. Ou pelo menos se mude para a Flórida. Sim, as frutas farão uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. É muito importante porque nós valorizamos um ser humano nos setores de trabalho, estou dizendo. Nós valorizamos um ser humano pelo seu poder cerebral, não pelo seu poder de força, a menos que você esteja no WW ou coisas do tipo, ok? Então, para isso, as frutas farão uma grande diferença, com certeza, e ecologicamente é a coisa mais sensata a ser feita. Entre fruta e carne, para uma pessoa sobreviver, digamos que você tem que sobreviver apenas com carne. Então, o cálculo aproximado é: nós precisaremos de 15 mil litros de água para produzir carne para uma pessoa por um ano. Se você seguir uma dieta de frutas, nós precisaremos de 300 litros de água. Você deveria. Todos os rios voltarão a fluir.
O amor faz todas essas coisas com você? Você está tendo um grande caso de amor, apenas aproveite. Você pode pensar, eu sou um herói, mas bem, a garota, ela tem suas opiniões. Seu nariz pode ser assim, não importa. Um rosto alegre é sempre um rosto bonito. Ok, Sadhguruji. Isso é muito comum na minha faculdade. E é verdade sobre mim e também sobre meus amigos. Então, eu estou apaixonado por uma garota e... E o que acontece é que eu não tenho coragem de falar com ela. E isso é como duvidar de mim mesmo. Eu acho que não a mereço. Então, o que fazer sobre isso? Você está apaixonado por uma garota ou você caiu de amores por ela? Na verdade, eu caí de amor. Ok. Isso aconteceu. Antes de virar um bêbado, ele estava na Universidade de Shillong, Shankaran Pillai. E ele estava fazendo seu doutorado. Então, um dia, ele foi até seu professor mentor e disse: Senhor, eu preciso de sua ajuda em algo muito importante. E o professor disse: sim, por isso estou aqui, por favor, diga-me. Então ele nomeou a linda universitária e disse: Senhor, eu estou completamente apaixonado por ela. Preciso de sua ajuda nisso. O que você quer dizer com você precisa da minha ajuda? Não estou aqui para ajudar você nesses assuntos. Estou aqui para propósitos acadêmicos. Ele disse: não, senhor, eu realmente estou 50% bem-sucedido. Você precisa apenas me ajudar com os outros 50%. Ele perguntou o que é 50% de sucesso, afinal. Ele disse: estou completamente apaixonado por ela e ela não sabe. Os outros 50% você tem que me ajudar. Assim... apenas aprecie o caso amoroso, pois agora está totalmente no seu controle. Se você incluí-la também na cena, agora ela vai cuidar disso. Eu não estou dizendo que você não deveria se apaixonar por ninguém, mas não tenha pressa de viver. Neste momento da sua vida, veja como tornar-se uma vida que vale a pena. Então, as coisas virão até você de uma certa maneira. Se você cedo se apressar na vida, então, você sabe, outros aspectos do seu crescimento ficarão prejudicados. Porque você se emaranhou emocionalmente, agora imediatamente a garota diz: eu vou com você amanhã de manhã. Então, na mesma hora, você precisa encontrar um trabalho. Se você não terminou sua engenharia, você encontrará uma carroça automática para dirigir. Ei, todas essas coisas vão acontecer. O amor faz todas essas coisas com você. Então, você está tendo um grande caso de amor. Apenas aproveite, não conte para ela. Sadhguru, acho que ele também queria saber sobre se duvidar de si mesmo. Apesar de o contexto ser esse, ele está principalmente perguntando sobre o duvidar de si mesmo. Veja, isso não é duvidar de si mesmo, a dúvida é sobre ela. Como ela vai responder? Essa é a dúvida. Em algum lugar, quando se trata de você mesmo, a pergunta se eu sou bom o suficiente para algo ou não, você não deveria se preocupar com isso. Você deve simplesmente ver, todos os dias, como você pode ser um ser humano melhor do que a maneira como você é agora. E então o mundo, a forma com que ele responde, vai te dizer se você é bom o suficiente ou não. Não cabe a você pensar. Veja, é por isso que existe uma prova no final do ano. Por quê? Porque você pode achar que é um grande engenheiro, mas o resultado dos exames diz o contrário. Então isso também é assim. Você pode pensar, eu sou um herói, mas bem, a garota, ela tem suas próprias opiniões. Então, ao invés disso, veja como se tornar melhor de várias formas, não apenas em como você aparenta, pois a sua aparência será ignorada depois de um tempo.
Você tem que se tornar melhor. E como se tornar melhor? Pelo menos, você está tentando se tornar um engenheiro melhor, isso é uma boa ideia. Outra coisa é, bem, apenas veja. Melhor significa o quê? O que é aquela coisa que sempre atrai as pessoas? O que é aquela coisa que faz uma pessoa parecer maravilhosa? Não é o formato do seu nariz, ou a ponta do seu queixo, ou o seu penteado, ou algo assim? Um rosto alegre é sempre um rosto bonito, não é mesmo? Seu nariz pode ser assim, não importa. Um rosto alegre é sempre um rosto bonito. Faça essa uma coisa, talvez ela vai cair de amores por você. Apenas se levante e brilhe. Se você se erguer e brilhar, todos olharão nesta direção, não é? Aprenda a cantar, cante uma música. Podemos treinar você se quiser. Apenas uma música pode fazer com que ela se apaixone. Namaskaram, Sadhguru. Eu queria saber como um guru transfere o conhecimento do yoga ou a informação por meio da transmissão. O mecanismo disso, o mecanismo daquilo, como isso é feito? Como um microfone sem fio, você sabe? Veja, sem estar conectado, você é capaz de transmitir. Você é bastante capaz. Está acontecendo, não está? Então como? Veja, dos 114 chakras que existem no corpo, um chakra significa literalmente uma roda, mas o que estamos nos referindo são os pontos de encontro dos nadis, ou os caminhos de energia no corpo. Esses caminhos sempre se encontram na forma de um triângulo. Uma roda significa um círculo. Definitivamente, rodas triangulares são mais jazzísticas, não é? Pareceria melhor? Eles sempre se encontram na forma de triângulos, mas nós os chamamos de chakra, porque quando vemos em alguém, o vemos mais como um círculo, porque está irradiando uma certa dimensão de energia. Por estar irradiando, toda a radiação sempre acontece em forma circular. Você pode jogar uma pedra triangular em um lago. Ainda assim, as ondulações são circulares, não são? Da mesma forma, isso pode ser um triângulo, mas quando o vemos, é circular. E outra coisa é que sugere movimento de uma dimensão para outra. Dizemos que é um chakra, porque o leva através. Portanto, existem 114 chakras no sistema. Chakras principais. Existem mais. Os principais chakras que podem ser trabalhados são 114. Desses 114, 2 estão fora do corpo físico. 112 estão dentro do corpo. Desses 112, 4 não há muito o que se fazer sobre eles. Isto é, se você trabalhar as outras coisas, essas coisas acontecerão por si mesmas. Elas não precisam de nenhum sistema para serem trabalhadas. Então, 108 são as coisas que podem ser realmente trabalhadas. Portanto, existem 114 sistemas de meditação. Adiyogi ensinou 112 maneiras diferentes de se realizar. Então, quando ele se sentou com os 7 sábios, os Saptarishis, ele estava explicando como o mecanismo humano funciona e que existem 114, desses 112. Ele falou sobre 112 maneiras de alguém alcançar a natureza suprema. Parvati, sua esposa, que foi testemunha desse ensinamento, ela já tinha alcançado. Mas agora ela era uma testemunha, ela estava apenas participando do programa. Então, ela estava observando e disse, por que não mais? Por que apenas 112? Deveria haver mais maneiras. Shiva estava completamente focado no que estava fazendo. Quando ela disse isso, ele apenas a dispensou. Ele disse, não há outras maneiras, existem apenas 112. Ela se sentiu alfinetada, porque em frente dessas 7 pessoas, ele a dispensou, assim. Então, ela disse, deve haver mais maneiras, talvez você não saiba.
Ele disse, existem apenas 112. Isso é impertinência. Ele disse, saia. Então ela disse, eu vou encontrar mais maneiras. E ela foi embora. Ela se retirou para as montanhas e fez austeridades muito severas. E ela, depois de muitos anos de trabalho, ela veio. Shiva ainda estava expondo as várias dimensões do yoga. Ela chegou, sendo sua esposa, ela poderia, depois de uma ausência tão longa, ela poderia vir e se sentar ao seu lado. Mas ela veio e se sentou um nível abaixo, para indicar que havia falhado. Então, essa é uma linguagem entre os dois. Ela não queria que as 7 pessoas soubessem que ela falhou, mas ela queria que ele soubesse que ela falhou. Então, ela veio e se sentou um nível abaixo. Portanto, essa história continua em vários outros aspectos de como ela se envolveu. E ela está sendo usada como alguém que traz dúvidas. Ele está indo com tal poder absoluto que essas 7 pessoas estão intimidadas. Então ela é trazida como uma observadora descomprometida que surge com dúvidas aqui e ali. Porque em algum lugar, amanhã, quando for ensinado, nem todos poderão ser tão comprometidos, focados e receptivos quanto essas 7 pessoas foram. Naturalmente, eles terão essas dúvidas. Então, ela levantou essas dúvidas que normalmente as pessoas apresentariam. Então, esses 108 são as coisas com as quais você pode trabalhar. Os 4 restantes apenas florescem para você. Este é um bônus. Se você trabalhar bem com 108, os outros 4 acontecerão. É um lugar de recompensa. Os outros 2 acontecerão de qualquer maneira, se esses 112 tiverem acontecido. Os outros 2 irão de qualquer maneira florescer por si mesmos. Eles não estão dentro da estrutura física do corpo. Portanto, esses 108. Esse 108 é um número que se manifestou nesse sistema porque o 108 é um processo significativo ou um número significativo na criação do sistema solar. Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras você verá o 108 sendo uma proporção na criação do sistema solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160, se suponha que tivéssemos nascido em Marte. Talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do sistema solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do sistema solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará, porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo, em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço, se todos estiverem abertos, se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá, você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes? As coisas restantes, se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano.
Pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos a maioria não floresce. Veja, agora, os coqueiros em Tamil Nadu, acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano, por árvore. Uma fazenda melhor administrada em Tamil Nadu renderia 120, 125. O mesmo coqueiro, em Kerala, produz 45 cocos a 50 cocos. O mesmo coqueiro, em Karnataka e Bengala Ocidental, produz de 240 a 250 cocos. É a agricultura que é diferente. Os agricultores de Tamil estão tentando cultivar coqueiros em solo de algodão preto, pensando que é o solo mais fértil. O solo de algodão preto é muito fértil. Para o cultivo de arroz, algodão e outras coisas, não é bom para coco. O coco precisa ser cultivado onde está levemente um pouco de entulho no solo. Aqui, se você cavar, é como pasta de dente o solo. Agora, quando você irriga essa terra, é muito bom. Imediatamente o coqueiro sente a vida e lança suas primeiras raízes. Quando seca, a contração é tão severa no solo de algodão preto que você verá tudo rachado, assim. Então espremerá todas as raízes, todas as pontas das raízes serão esmagadas e não poderá crescer. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Ela precisa de um pouco de solo rochoso. Você pode tentar isso. Você coloca um pedacinho de pedra dentro, a 60 centímetros dentro da terra, rega isso. Depois de 15 dias você abre, todo o resto estará seco, apenas abaixo da rocha, lá haverá um pouco de umidade. Então sempre o coqueiro vai e coloca as pontas das raízes embaixo das pedras, porque ele sabe que sempre está úmido, sempre estará úmido, e ela estará protegida, não será esmagada. A mesma coisa com o ser humano. Um ser humano não florescerá em todo o seu potencial, a menos que você crie uma atmosfera apropriada para ele, interna e externa, mas, em grande parte, felizmente, interna, porque somos móveis, não somos como árvores, não podemos ficar no mesmo lugar e ter a mesma atmosfera o tempo todo. Mas há pessoas que fazem isso. Na Índia, essa cultura está lá, isso é chamado de Kshetra Sannyasa. Kshetra Sannyasa significa que vamos fixar um raio. Digamos que aqui fixaremos um raio a partir do Dhyana Linga. Diremos que esse tanto é altamente energético. Então, aqueles que querem absorver isso o tempo todo, eles farão um voto, que nunca sairão desse diâmetro. Desse raio, eles não vão sair e ir. Eles sempre estarão somente nele. Essa é uma inteligência simples, como um coqueiro, se ele decide subir a montanha. Ele vai razoavelmente bem aqui, mas se você colocá-lo em cima na montanha, em um dia ele estará caído. O vento, você já subiu a montanha? Se você for para as montanhas Seventh Hill, quase em qualquer estação, o vento será de pelo menos de 50 a 60 quilômetros. Na estação dos ventos, chegarão de 120 a 140 quilômetros por hora. Se você ficar em pé assim, irá simplesmente te derrubar. Tem essa força. Então, se esse cara vai lá e fica em pé, ele não ficará em pé por 1 hora? Então, é melhor ele ficar aqui. Mas as árvores são estacionárias. Nós somos móveis. Para nós mantermos uma atmosfera externa que seja sempre condutiva, é difícil. Então, algumas pessoas dão esse passo, que é chamado de Kshetra Sannyasa. Eles não sairão daquele espaço. Eles fixam um raio e apenas dentro dele. Então, por que você quer mergulhar nessa atmosfera externa? Mas a atmosfera interna é a coisa mais importante para o ser humano. Sobre como ele mantém o seu interior. Que ele constrói isso é chamado de kavacha, que você constrói um casulo ao seu redor. Um casulo protetor. Aonde quer que você vá, você está na mesma atmosfera no que diz respeito a você. É como se você entrasse em um avião, ele sobe 10.000 metros. Definitivamente seu corpo não duraria lá. Mas agora você está em um casulo, em uma câmara pressurizada. Por causa disso, você consegue. A mesma coisa com o submarino. Você não aguentaria aquela pressão no mar.
Mas por estar protegido, você consegue. Dessa maneira, você cria um casulo de energia ao seu redor. Aonde quer que você vá, você não faz parte daquilo, você está em seu próprio cubículo com o qual você está caminhando. Você carrega seu próprio cubículo. Você não entra no espaço de ninguém. Você carrega seu próprio espaço, aonde quer que vá. Caso contrário, você se restringe. Mas o importante é que todos os chakras estejam ligados. Significa que você pode simplesmente transmitir o que quiser. O problema é sempre de receptividade. No passado, eu venho falando isso. Eu tenho iniciado mais pessoas na meditação, aqueles que eu nunca conheci e vi, do que pessoas com quem eu sento e conduzo programas. Nós conduzimos programas no máximo para alguns milhões de pessoas, mas iniciamos muito mais pessoas. Eles são meditativos, mas muitos tolos não sabem que podem meditar. Quando se sentam, não para meditar, eles sequer sabem que devem meditar. Se eles se sentam em algum lugar, suas experiências, sobretudo, são muito melhores do que a de outros, mas muitos deles ainda não têm o cérebro para entender que estão naturalmente se tornando meditativos, sem nenhum esforço. Alguns têm, e eles se sentam, outros não se sentam, mas sua experiência de vida é muito melhor, porque são de natureza meditativa, porque foram iniciados diretamente. Então, nós podemos transmitir isso a qualquer pessoa. Receptividade é o problema. Para gerar receptividade, há muito trabalho a fazer. Então, você pode sentar aqui e digamos que você administra uma estação de rádio. Você pode transmitir no ar com muita facilidade, mas se ninguém tem um rádio, qual é a utilidade? Digamos que você começou a transmitir a partir de uma estação de rádio antes de Marconi existir. E ninguém tem um rádio, mas você está transmitindo e transmitindo. Que importância isso tem? Nada acontece, não é? Então, isso está sempre aí. Existe algum impacto da transmissão sobre as pessoas, mesmo que não haja receptividade, mas não é. Isso não se traduz em outras dimensões, porque não há receptividade. É mais fácil transmitir para as rochas do que para os seres humanos. Não estou tentando elogiar rochas e insultar você, mas é mais fácil transmitir para as rochas, porque certos tipos de rochas têm a integridade física necessária, mas elas não têm um cérebro. Elas não se pensam a partir das coisas. Veja, o problema com o ser humano é que, em grande parte, ele tem se pensado fora de muitas capacidades naturais que ele já possuía. As pessoas não estão se pensando fora de sua alegria? Não pensam? Como elas eram quando eram crianças? Não estão se pensando fora de sua alegria, amor e coisas naturais que tinham? Então, os seres humanos estão se pensando fora. Por causa disso, o que quer que você dê a eles, eles podem se pensar fora disso. Hoje você lhes ensina algo. Bem, você já viu muitos de vocês. Eles vêm para o Bhava Spandana e nós os explodimos. É realmente um impacto. Todo mundo fica impactado, fantástico e jorrando êxtase, mas depois de 6 meses eles vão pensar a si mesmos fora disso. Portanto, nem todo mundo sabe como usar seu pensamento de maneira construtiva. Em grande parte, eles estão pensando a si mesmos fora de seu bem-estar. Eles estavam muito bem quando eram crianças. Eles pensaram a si mesmos fora. Portanto, o pensamento nem sempre funciona para o benefício humano. A maioria das pessoas não sabe como usá-lo para o seu bem-estar. Em grande parte, as pessoas estão usando isso para trabalhar contra si mesmas. Se você ativar o sistema de energia para a sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Você nem precisa percorrer o caminho todo. Se você ativar 63, você já poderá transmitir muito poderosamente. Esse é o simbolismo do Tamil. A cultura Tamil é baseada em 63 Nainmars. Eles o chamam de 63 sábios que vieram e que transformaram
a cultura Tamil de forma grandiosa. Eles trouxeram a espiritualidade para a vida de todos. Isso é, uma coisa são aquelas 63 pessoas, talvez houvesse mais pessoas, mas por uma questão de simbolismo, eles deixaram de lado essas pessoas e mencionaram apenas 63. Em qualquer templo que você vá, você verá bem pequenas imagens de 63 pessoas, porque se você tiver 63 chakras ativos, podemos dizer que você é um sábio, começando a ser um sábio iniciante. Se você tem 84, você ultrapassou muitos limites, que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano. Se você atingir 108, isso significa que você está completamente lá. 114 estão completamente ativos, significa que você e eles serão os mesmos, sem diferença. Se você se tornar receptivo, eu não tenho que vir aqui e explicar as coisas para você. Alguém não precisa lhe ensinar como se curvar, o que fazer, nada. Você saberá tudo sobre o mecanismo humano, tudo. Desde a sua origem até o seu fim. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito. Seu corpo e seu cérebro cooperam melhor somente quando sua experiência de vida for agradável. Essa é a fábrica de químicos mais complexa. E podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica, para que você esteja sempre absolutamente irradiante. Oi, Sadhguru. Minha pergunta é, muitas vezes na sociedade lhe foi dito o que deveria deixá-lo feliz. E de certa forma nós seguimos. Eu queria saber sua opinião sobre o que deveria fazer uma pessoa essencialmente feliz. Então, o que é ou o que significa ser verdadeiramente feliz? Namaskaram, KD. Desculpe lhe dizer isso. Minha viagem em abril para a África do Sul foi adiada por causa do vírus. Você conhece a situação? Mas sobre a felicidade, eu estava agora mesmo dizendo a eles que essa é a temporada da manga na Índia e talvez em algumas partes da África também, mas você não pode comparar a manga indiana a nada. Bem, agora, quando nos aproximamos de uma mangueira, esse é o momento em que todos os meninos e meninas estão olhando. Os papagaios também estão aqui, todos estão olhando para as mangas. Essa é a direção para a qual estamos olhando, porque é ali que está a doçura. Suponha que você esteja abaixo da mangueira e comece a cavar. Existe alguma chance de você comer uma manga? Eu pergunto. Isso é possível? Então, o que precisamos entender é que a experiência humana é gerada dentro de nós. Não importa o que, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, dor ou prazer, é causado a partir de dentro de nós. Mas estamos tentando consertar o mundo para que sejamos felizes. Veja, nós pensamos que estávamos consertando o mundo, apenas um vírus bobo. Toda a nossa vida deu uma reviravolta. Então agora, todos os nossos programas foram cancelados e houve muita perda financeira em todos os lugares porque reservamos espaços para grandes eventos e muita coisa foi feita. Os voluntários trabalharam em todos os lugares. Agora, está apenas no ar, nós não podemos nem dizer quando faremos. Essa é a hora de entrar em depressão. Porque todo mundo diz, se as coisas não acontecem do jeito que você pensa que elas deveriam acontecer, você deve ficar infeliz. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito, 100%. Se esse aqui acontecer 100% do seu jeito, você se manteria radiante ou infeliz? A questão é só essa. Eu sei qual é a sua escolha. Você está fazendo essa pergunta porque
Como você disse, as pessoas dizem que isso vai fazer você feliz, aquilo vai fazer você feliz, conserte isso, conserte aquilo, conserte tudo. Ainda assim não vai acontecer porque você está tentando desenterrar mangas das raízes. Não é daí que elas vêm lá de cima. Então, o que está dentro de você, se você procurar fora, será uma busca sem fim. É por isso que estamos falando de engenharia interior. Você conserta essa pessoa aqui. Ser alegre estará garantido. O restante da vida, temos que fazer o melhor que nossa habilidade nos permitir. Dois seres humanos não podem fazer a vida exterior na mesma medida. Isso nunca foi possível. Dois seres humanos nunca podem fazer da mesma forma quando se trata do mundo. Com a Índia, agora eu não posso nem lhe desejar sorte. Agora, você pode arremessar e jogar o seu melhor jogo apenas quando seu corpo físico e sua inteligência cooperam com você. Não é preciso nenhum conhecimento científico. Se você fizer uma avaliação sensata de si mesmo, você pode ver claramente que seu corpo e seu cérebro cooperam melhor apenas quando sua experiência de vida é agradável, que é o que você chama de felicidade. A felicidade não é uma quantidade, é apenas que você está se sentindo muito agradável, então você diz, eu estou feliz. Sua agradabilidade deveria ser determinada pelo que está acontecendo dentro de você, não pelo que está acontecendo ao seu redor. Isso não é difícil de consertar. Veja as pessoas que são infelizes, elas são de muitas maneiras diferentes. Todos os tipos de pessoas que não conseguem rir, cantar, dançar, que não conseguem fazer nada com sensibilidade, elas tomam uma bebida e de repente... Então, estou dizendo, a química pode mudar a experiência de uma pessoa. Essa é a fábrica de químicos mais complexa e podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica para que você esteja sempre absolutamente irradiante. Agora seu corpo e cérebro funcionarão no seu melhor, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, de quanto sucesso você tem, dependendo de com quem você está jogando. Agora você está vendo jogar com a Índia. Cancelado. Mas se você tivesse jogado, qualquer que seja a maneira que você arremesse, alguns deles ultrapassam os limites. Os rapazes se tornaram assim hoje em dia. Houve um tempo em que, em 5 dias, uma vez que a bola cruzasse o limite, sem arremessar, quero dizer, se foram 6, o país inteiro comemorava. Agora, em 5 minutos, se não houver um 6, todo mundo fica frustrado. O que está acontecendo? Então, as coisas mudaram, os arremessadores se machucam, mas ao mesmo tempo, porque eles estão tentando ir muito rápido, eles também se divertem, porque o ritmo é muito intenso. Então, sua felicidade não deveria depender de quantos rebatedores indianos sejam eliminados. Eu não gosto disso. Sua felicidade deveria ser porque você está simplesmente feliz. Por conta disso, você está fazendo o melhor arremesso que você pode fazer. KD, tudo de bom para você. É uma coisa perigosa falar com um jogador da África do Sul agora. Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o universo inteiro
É uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá, enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio. O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida. Olá, desde que eu entrei. Você está 2 minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo. Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás, ele está apenas avançando. Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando. Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento, puf, ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está. Eu não percebi que o tempo passou. Este é o 30º ano da Isha. É o 30º aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem 3 dias em minha experiência. E nesses 3 dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapura é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe e... Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora. Às vezes, em um dia, já estive em 6 aeroportos, mas eu nunca perdi um voo, nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo? É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está?
Sim, se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar? Não tem nada a ver com o tempo? Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente costumava durar 13 horas e meia, 14 horas, mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo, então levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadhguru, eu disse 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadhguru, 16 horas, é muito tempo. Então eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você, mas eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em 2 horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto, 2 horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em 10 anos, se você pode fazer em 1 ano, se ambos vivem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por 1000 anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do tempo. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar 2 questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é
ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Se você observar a sua própria mente, se você observar a sua própria persona daquilo que você se considera ser, normalmente, o que você chama de personalidade é essencialmente constipação em diferentes níveis. Eu não gosto disto, eu não suporto isto, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu só gosto disto, eu não posso gostar daquilo. Diferentes níveis de constipação. O que causa essa constipação? Constipação, em seu sentido fisiológico, significa constrição de um trato. Aqui é a constrição da mente e da consciência, que é mantida. Não há um fluxo livre da vida. Está restrito porque a sua habilidade de experienciar sua vida
se dá somente através dos instrumentos do seu corpo e da sua mente. Seja seu corpo ou sua mente, de alguma maneira, contraídos, significa que a sua habilidade de experienciar a vida também fica constipada. Isso acontece de muitas maneiras. Você ficará surpreso, muitos de vocês acham que superaram essas coisas, mas quando você tem 10 anos de idade, o seu mama, o seu tio, quero dizer, o seu mama disse alguma coisa, ele te chamou de idiota. Agora você tem 50 anos. Mas mesmo assim, há 40 anos atrás ele te chamou de idiota, isso ainda te incomoda. Quando você vê a cara dele, ele me chamou de idiota. E assim isso continua. Quanto mais concretizada for a sua persona ou a sua personalidade, mais cortes e feridas você carrega sobre si mesmo. E estas não são feridas fisiológicas para serem curadas. Por elas serem feridas autoimpostas, elas estão sendo carregadas como medalhas de experiência, de vida. Por isso elas não desaparecem. Por causa disso, eu gosto desse cara, eu não gosto desse cara, eu amo essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu não consigo suportar essa pessoa, tudo isso acontece. Nas próximas 24 horas, você deve fazer isso. Todos esses mamas, amigos, inimigos, bobagens, você não precisa dizer a eles, eu te amo, não é necessário. Dentro de você, você deve chegar a um senso absoluto de aceitação de tudo. Então, alguém disse algo, alguém fez algo, alguém pisou no seu pé, alguém pisou na sua cabeça. 24 horas. Apenas uma pequena prescrição, somente por 24 horas. Chegue a uma aceitação absoluta de tudo. Suas questões mentais, suas questões emocionais, suas questões corporais, cada maldita coisa. E as questões sociais? Simplesmente aceitando isso como isso é. Você não tem que fazer nada com ninguém, só dentro de si mesmo. Se você simplesmente fizer isso, a vida acontecerá em uma escala maior. A alma é sagrada para as pessoas. O corpo é imundo. Como isso é possível? Sim, é isso que temos feito, não é? Dizer que Deus é sagrado, a criação é imunda. Como é possível? O próprio pensamento sobre Deus ocorreu a você somente porque você viu a criação, não é? Quando você nasceu e abriu os olhos, olhou em volta, quanta criação! Antes de você chegar aqui, tanta coisa aconteceu. Obviamente, você não criou isso. Então você pensou que deve haver um Criador? Foi assim que você chegou ao Criador, não foi? No momento em que você pensou que deveria haver um Criador, porque você está em uma forma humana, você pensou que deveria ser um homem grande. Um homem pequeno como eu não pode fazer tudo isso? Deve ser um homem grande? Apenas 2 mãos, como ele pode fazer tamanha criação? Devem ser 8 mãos. Não é? Não é assim? Se você fosse um búfalo,
Você estaria realmente pensando que Deus é um enorme búfalo? Não é assim? Sim ou não? Vá e pergunte a um búfalo e veja. Um búfalo vai insistir que Deus é um búfalo enorme, talvez 4 chifres. Você conhece Idi Amin? Você ouviu falar de Idi Amin, o cara de Uganda? Idi Amin declarou que Deus é negro. Eu concordo com ele. Se um homem branco pode ter um Deus branco, por que um homem negro não pode ter um Deus negro? Mas essas duas pessoas estão confusas. Nós sabemos que Deus é marrom. Porque Ele nos visitou, sabe? Algum tempo atrás, eu estava conversando com um grupo de pessoas em Nashville, no Tennessee, e eu estava contando uma piada. Na piada, acabei me referindo a Deus como Ele. Imediatamente, algumas senhoras se levantaram. Você acredita que Deus é um homem? Eu sabia onde isso iria parar. Eu disse, veja, eu só estou contando uma piada. Não importa, você disse ele, você acredita que Deus é um homem? Elas levam as piadas muito a sério. Agora, as mulheres estão argumentando que Deus poderia ser uma mulher? Tais problemas existem apenas nessas culturas. Na Índia, temos Deus homem, temos Deus mulher, temos Deus vaca, temos Deus macaco, temos tudo. Todo tipo, rastejante, engatinhante, voador, porque previmos todos os problemas do futuro. Veja, enquanto o homem era a força mais poderosa do planeta, o homem era naturalmente Deus. Agora, as mulheres também estão ganhando poder. Então, as mulheres estão questionando por que não pode ser uma mulher? Então, amanhã, suponha que os cães ganhem mais poder do que já estão ganhando. Então, os cachorros vão perguntar, por que não Deus cachorro? Na verdade, a grafia também é próxima, sabe? Ele parece estar mais perto do que você, não é? Então, a sua ideia de Deus é apenas uma versão exagerada de si mesmo, não é? Sua ideia de Deus é apenas uma versão exagerada de si mesmo. Veja, você ainda não é capaz de se definir, não é? Qualquer definição que você coloque sobre si mesmo não será correta. Qualquer tipo de definição que você coloque em você não será suficiente para descrever este aqui. Quando este pequeno pedaço da criação é assim, a fonte da criação, como você vai colocar uma definição nisso? Você não pode defini-la, você não pode compreendê-la, você pode apenas dissolver-se nela. Você pode experienciá-la, você nunca poderá conhecê-la, você não pode construir conhecimento a partir dela. Seja qual for o conhecimento que você tenha sobre Deus, é apenas um absurdo puro, um absurdo cultural. Dependendo do tipo de cultura em que você esteja inserido, aquele tipo de Deus é o que você terá, não é? Ele só pode ser experienciado. A experiência não significa que você pode comê-lo ou agarrá-lo. Não. Você só pode experienciá-lo dissolvendo-se nele. Não há outro jeito. Então, estamos apenas procurando por métodos de dissolução, de forma que possamos experienciar algo muito maior do que nós mesmos. Estes não são seus entes queridos, estes são seus membros extras. Você não é capaz de ficar em pé sobre 2 pernas, então você precisa de 4, ou 8, ou 12, eu não sei quantas. Esses são membros extras. E quando os membros não estão bem coordenados, eles se enrolam, você sabe? Existem 4 ou 5 cérebros, 4 ou 5 centros de poder em casa. E para que isso seja bem coordenado, certas coisas precisam ser feitas. One way of doing it is
Uma maneira de fazer isso é com um enorme nível de conexão não emocional. Conexão emocional só traz dependência. Emoção é algo para ser apreciado. Ela é o suco da vida. Você não faz as suas emoções funcionarem. Você não deveria fazer elas funcionarem. Você pode fazer o seu pensamento funcionar, você pode fazer o seu corpo funcionar. Não tente fazer as suas emoções funcionarem. Sempre que você tenta fazer com que as suas emoções funcionem para você, as suas situações se tornam desagradáveis, não é? Sim ou não? Inicialmente, eu te amo funciona. Depois de algum tempo, você fica tentando fazer com que as emoções funcionem para você. Quanto mais você se esforça para que funcionem, pior fica a sua vida. Porque emoção não é para funcionar. Emoção é só para adoçar a sua vida. O seu pensamento e o seu corpo devem funcionar. As emoções simplesmente estão lá. É como uma flor que você usa no seu cabelo. Ninguém usa mais. Ok. Você não faz com que essas flores funcionem, o microfone funciona, outras coisas funcionam. As flores não precisam funcionar, elas estão apenas ali, só isso. As emoções são assim, estão apenas ali, agradáveis e maravilhosas. Se você tentar fazer funcionar, se você tentar extrair alguma vida daquilo que está à sua volta com as suas emoções, ela está destinada a se tornar feia. Então, se você não tem um cérebro que funcione, se você não é capaz de pensar, então você tenta usar a sua emoção para fazer funcionar. E, às vezes, pode até funcionar, esse é o problema. Inicialmente funciona e então você insiste ainda mais. Em seguida, sua vida se torna tão desagradável, terrivelmente desagradável. Em meio a pessoas que supostamente deveriam cuidar uma das outras, as piores situações acontecem não entre inimigos, mas entre aqueles que dizem se amar. Você concorda comigo ou não? Eu estou sendo muito cruel com você? Sim ou não? Em nutrir uma pessoa para uma nova possibilidade. Essas duas coisas não podem andar juntas. Não podem andar juntas de forma alguma. Você faz alguns julgamentos naquele momento para cuidar melhor. Se você está educando crianças em casa, você tem que fazer alguns julgamentos sobre onde a criança está naquele momento, para elevá-las a uma próxima possibilidade, não para formar uma opinião sobre elas. No momento em que você forma uma opinião, você não tem interesse em nutrir essa vida para uma nova possibilidade, você apenas quer enrijecê-la numa casca de acordo com a sua opinião. E você ficará desapontado se ela não corresponder às suas opiniões. Não, não é assim que funciona. Se você quer viver perto das pessoas, deveria ser uma relação de nutrição, não de opiniões. Não funcionará dessa maneira. A mecânica fundamental está errada. Então, como é que isso vai funcionar? Por acidente, por causa da novidade da situação, porque é lua de mel. Pode ser que funcione por algum tempo, mas depois disso não funcionará. Portanto, se for verdadeiramente uma relação de amor, não deveria existir opiniões. Deveria existir apenas nutrição. Nutrição, 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 nutrição. Esses 3 dias são dias do feminino, para aqueles que não estão cientes disso. A Linga Bhairavi foi consagrada com 3 chakras básicos. Aquele homem tem todos os 7. Ela tem apenas 3 chakras para representar essas 3 dimensões de Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é a natureza da Terra e hoje é o dia dela. E é ela quem dá a luz. Todo o período de gestação que passamos no ventre, o nosso tempo no ventre, é tamas, é como um estado que é quase como hibernação, porém está crescendo. Então, tamas é a natureza da terra, do seu nascimento,
No momento em que você sai, então você inicia a atividade, Rajas começa. Se você estiver suficientemente consciente ou for bastante afortunado, Sattva tocará você. Caso contrário, a cor de Rajas. Isso é bom, desde que o caminho seja bom. Quando o caminho fica ruim, Rajas será muito ruim. Então, nesses 9 dias, acima de tudo, abordar todos os aspectos da vida em forma de celebração, isso é o mais importante. Se você abordar tudo em forma de celebração, você vai aprender a ser não sério sobre a vida, mas absolutamente envolvido. O problema com a maioria dos seres humanos agora mesmo é que se eles pensam que algo é importante, eles vão se tornar muito sérios em relação a isso. Se eles pensam que não é tão importante, eles se tornarão negligentes, eles não mostram o envolvimento necessário. Não se trata disso. A passagem, o segredo da vida está simplesmente nisso. Ver tudo com um olhar não sério, mas absolutamente envolvido, como um jogo. Essa é a razão pela qual os aspectos mais profundos da vida são abordados em uma forma de celebração para que você não perca o sentido. Se você está sério, significa que o próximo passo é, você sabe, em Tamil, ou mesmo em inglês, provavelmente, ele está em uma situação muito séria, significa que o próximo passo você sabe para onde. E muitas pessoas estão em uma situação muito séria. Somente uma única coisa que vai acontecer com elas que tem algum significado. O resto vai passar batido por elas. Porque tudo que elas pensam que não é sério, elas são incapazes de demonstrar envolvimento e dedicação em relação a isso. Esse é todo o problema. Há diversos lagos com lírios ao redor do ashram. Comparados com qualquer outra flor, os lírios desabrocham mais rápido. Vocês sabiam? Em cerca de 1 hora, de um botão desinteressante se torna uma flor espetacular. Quantos de vocês já pararam para sentar lá por 1 hora? Porque você não sabe como prestar atenção ao menor detalhe da sua vida. Se você não sabe como prestar atenção nisso, a respiração, o que há para observar? Então você não está entendendo nada. Então, é por causa disso que o processo espiritual parece estar sentado lá em cima no céu. Ele não está sentado lá em cima no céu. Ele é bastante terreno. É algo que todo ser humano é capaz de fazer, mas a maioria nunca jamais o faz. Nós temos uma humanidade fantástica, realmente. Você é uma pessoa de marketing, você não é um biólogo, é? Você? Não, não. Você também é de marketing? Por que vocês todos estão sentados em uma linha diagonal a mim, assim? Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema
apenas fazendo certos processos simples. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência, e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72.000 nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante,
Você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento. É uma tecnologia para voltar-se para dentro. Tecnologias para o bem-estar. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa, sempre vai pensar, o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte, sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. Você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas, ou você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável, para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você. E ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar essas 3 ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir dentro de você, desde o primeiro dia do Engenharia Interior,
é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas más acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu, ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadhguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso. Que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação desafiadora na sua vida, então tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Thair Sadam. Eles estão lhe dando Thair Sadam? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem: isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento, mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. Jejuar nos dias auspiciosos tem existido na Índia desde tempos imemoriais, mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico, até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o Prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas? Em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental. Isso é porque você não tem a cor certa de pele. Eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram, é um lugar grande, todo mundo caminha ou anda de bicicleta, mesmo que você tenha que ir ao refeitório a 1 quilômetro, se você quiser ir. Ao seu local de trabalho a meio quilômetro, 1 quilômetro. O tempo todo as pessoas são fisicamente ativas. Então todo mundo está com muita fome. Quando são 3h30, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso, mas o que sabemos por nossa experiência, você gastará $1 bilhão para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio, dentro de 2 a 2h30 no máximo. Então vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas 2h30 a 3 horas.
Hoje em dia estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre 3h30 e 4h30. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim. Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos 10 dias, eu estarei em 5 países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come 2 refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição, 4h35 da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às 4h35 da tarde, se eu comer uma refeição, só no dia seguinte. Isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo seu paciente, não é? Eu não irei até você.